Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sopro de Luz, onde buscamos refletir e iluminar nossas consciências com temas profundos e inspiradores à luz do Espiritismo. Eu sou a Sheila Vollhart, estou aqui diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, para juntos conversarmos sobre o capítulo 5, item 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Será lícito? Isto é, será lícito fazer a eutanásia? Sabemos que este tema é um tema um tanto quanto difícil, pesaroso, doído, mas vamos trazê-lo hoje para vocês de uma forma serena, simples, leve e agradável. Queremos agradecer a presença de todos vocês, de todos os nossos ouvintes fiéis e também aqueles que estão se unindo a nós agora, neste momento. Sejam muito bem-vindos. Eu lhe convido a cada um de vocês a interagir conosco nas redes sociais, deixando seus comentários, sugestões, pedidos, perguntas. Queremos que você faça parte desta experiência. Apesar de hoje o programa ser gravado em português, ele não está sendo ao vivo como normalmente, mas aqui queremos também deixar claro que, caso haja alguém da língua alemã, por favor, se identifique, que faremos uma tradução e lhe enviaremos via e-mail. Obwohl die heutige Sendung auf portugiesische Sprachen aufgezeichnet wird, bieten wir die deutschen Teilnehmer die Möglichkeit, eine Übersetzung anzufordern, die wir Ihnen dann per E-Mail zusenden werden. Hoje traremos uma questão delicada. Como já falei antes, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Porque, diante de um sofrimento e da dor prolongadas, muitos de nós nos questionamos sobre a eutanásia. É uma pergunta que cada um faz. Ela é feita hoje nos hospitais, nas famílias, por todos nós. E é aquela coisa: temos o direito de escolher o momento da partida? Vamos analisar esta questão com segurança, pois, como sabemos, na Alemanha, no momento, esse direito já está sendo exercido. Mas vamos nos guiar pelos ensinamentos da doutrina dos espíritos. O que ela nos diz a respeito do tema? É importante que nós saibamos disso para podermos pensar com mais clareza a respeito do fato. E para falar conosco sobre a eutanásia, sobre este tema, vamos dar as boas-vindas, assim, de todo o nosso coração ao nosso queridíssimo irmão de doutrina, Raimundo Menezes. Ele é um trabalhador do CETRASC, Centro Espírita de Trabalhadores da Seara do Cristo, na nossa querida Bahia. Ai, gente, essa Bahia é maravilhosa, traz cada pessoa incrível para ficar aqui com a gente. Querido Raimundo, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Boa noite, Sheila. Fico muito feliz e alegre por esse convite e esperamos poder corresponder à altura com a permissão do Divino Mestre Jesus. Tenho certeza que vais responder à altura. Tudo em você é conhecimento. E estamos muito agradecidos que você vai compartilhar conosco hoje este conhecimento. Vamos já começar entrando no clima. Raimundo, você poderia fazer para a gente uma prece de abertura para a gente poder já serenizar os corações para este momento de estudo? Divino Mestre Jesus, rogamos-te neste momento a nos envolver na sua santa paz.
nos permitindo delatar as nossas percepções, recebendo os eflúvios dos vossos mensageiros, os benfeitores espirituais, para que assim, Senhor, possamos ser o mais fiel possível à vossa doutrina libertadora. É em teu nome, ligado aos páramos divinos da ordem de Deus, que nós daremos por iniciada a nossa atividade doutrinária do momento. Que assim seja. Que assim seja. Bom, e o tema de hoje ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já deixei ele aqui prontinho para a gente poder dar uma lidinha e compartilhar com vocês o que o Evangelho está trazendo para a gente hoje. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Resposta dos Espíritos. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até à beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganada alguma vez em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes, guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no seu futuro. Essas palavras nos foram trazidas pelo espírito de São Luís, em Paris, no ano de 1860. Gente, como vocês viram, que Kardec traz para a gente, juntamente com a espiritualidade, é bem profundo e bem diferente do que o mundo diz para a gente fazer. Por isso, querido Raimundo, você tem, a tribuna pertence a você, fique à vontade para conversar conosco sobre esse tema. Meu cordial abraço a todos os ouvintes, rogando a Deus a permissão para que possamos ser úteis nesse momento de esclarecimento. É bem verdade que os benfeitores da humanidade
evocado por Allan Kardec, nos confere as possibilidades de busca dos saberes do mundo espiritual. E um desses saberes que nós buscamos nos aproximar se denomina a lei divina, lei natural, a lei de justiça de Deus. Na sua integridade, nós podemos aprender com essa doutrina libertadora a razão da existência, do existir, do vir a ser, enfim. E nós aprendemos que, ao estar no corpo físico, existe um projeto plenamente trabalhado por essa providência para que aqui nós pudéssemos estar. Do que é que nós estamos falando? Da reencarnação. Fato hoje consumado, provado inclusive por uma boa parte da ciência, de homens respeitáveis, estudiosos, nas academias, pelo mundo afora. O homem, ele tem a necessidade da evolução. E ele passa pelos seus estágios de níveis espirituais. Quando falamos na reencarnação, então vamos lembrar que esta não é a primeira da qual nós fazemos parte. Já alimentamos outros tantos corpos físicos com identidades N por esse mundo afora. Sempre buscando, de certa forma, experiências renováveis da transformação da intimidade. Então, os benfeitores nos advertem que nós temos esse programa. No estado de erraticidade, quando nós vivemos entre o mundo físico e o mundo extrafísico, nós muitas das vezes paramos para fazer esses projetos. A erraticidade quer dizer que eu tenho necessidade ainda de reencarnar, estar aqui, estar no mundo espiritual. Quando eu evoluir, eu não terei necessidade desse estágio de erraticidade, ficar indo e voltando, porque já superei as minhas mazelas, já cresci espiritualmente, não precisa que eu tome de novo o corpo físico. Então, nesse processo que nós chamamos de descanso no mundo espiritual, e que para nós espírita não é descanso, é trabalho e aprendizado, nós fazemos os programas de vida, reavendo os nossos valores de desequilíbrios morais para que possamos consertar. Volvemos ao mundo material, renascemos, criamos uma certa responsabilidade nos laços de família, enfim, com a sociedade plena da qual nós fazemos parte, trocando experiências uns para com o outro. Essa é a proposta dessa lei natural, dessa lei divina, para que assim possamos mergulhar no entendimento dos saberes que irá nos libertando dos atavismos que nós carregamos há milênios. Nós trazemos padrões religiosos, nós trazemos culturas milenares, e muitas das vezes não é mais, não é tanto assertiva quando nós achávamos que era. Então precisamos refazer o nosso caminho. E a bondade de Deus nos permite recomeçar, porque
O livro dos Espíritos vai nos dizer que a reencarnação é um direito por justiça concedido por Deus. Então, todos nós temos o direito de reencarnar. Todos nós temos o direito de buscar, de certa forma, minorar as nossas condições para que possamos sair da nossa própria perturbação mental e moral, da qual muitas das vezes nós nos permitimos nos perder no mundo extrafísico. Então, nesse processo de uma luta sistemática que temos diariamente no processo da evolução, nós vamos sendo aparelhados. E uma das coisas que nós somos muito aparelhados é na proposta, né, dessa conexão com o mundo espiritual. Ah, existe o que nós poderemos chamar de mediunidade. E a mediunidade é facultada por essa providência divina para que nós não possamos esquecer da nossa individualidade. Não esquecer que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus, e estamos em um processo de evolução. Nenhum de nós reencarnamos para que possamos nos devestir. Né? Vir, né, ficar andando daqui a acolá no mundo, sem nenhuma responsabilidade. Só procriar, comer, ganhar dinheiro, cultuar a matéria, não é para isso que nós viemos. Viemos justamente para que possamos mergulhar em nós mesmos, tendo a matéria como o desafio a vencer. Então veja que nesse processo dessas condições da mediunidade, nós temos a possibilidade de sermos trabalhado pela intuição, trabalhado pelas as condições oníricas apresentadas para que assim possamos ir despertando. Claro que os valores da matéria, que nós estamos centrados, infelizmente, têm nos dificultado despertar para essas possibilidades. Nós nos acostumamos à matéria, ao prazer, ao gozo, ao sistema do conforto materializante, e isso vai opacando, né, essa possibilidade do mergulho com o mundo espiritual. Tanto é que muitas das vezes eu vou desacreditar disso. Eu estou na matéria, né? E nesse pensar que alguém pode vir me apresentar, eu desacredito, porque eu acredito no Deus da matéria. Eu acredito no conforto, nas coisas fáceis. Então, quando me chama a atenção para esse processo da construção da minha identidade espiritual, está lá no meu inconsciente profundo, que eu sei que sou espírito, mas ali no inconsciente eu me lembro, não, isso aí vai dar trabalho. E se dá trabalho, me chama a responsabilidade. E eu não quero essa responsabilidade. Então eu nego. Eu vou negar essa natureza divina que existe em mim. Embora muitas das vezes também eu vou dizer que acredito em Deus. Eu sou cristão, né? Então, se eu acredito em Deus, mas falsamente eu não faço a vontade de Deus. E a vontade de Deus é eu superar o materialismo. Porque Deus não é matéria. Ah? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E eu não entendo. Né? Mas por uma questão religiosa, eu vou dizer que acredito em Deus. Pois bem, nesse mergulho da carne, nesse processo das aptidões que se apresenta, eu vou me permitir, muitas das vezes, gerenciar a minha vida, tomar decisões, encontrar recursos de sobrevivência. E muitas das vezes eu não vou acertar nesse processo.
Olha que eu já trago uma carga somatória de outras existências. E com a atual da qual eu estou trabalhando, muitas das vezes, eu estou somatizando de uma forma exagerada o meu campo perispiritual. Isso começa a impactar no meu corpo. Uhum, Meu corpo pode ficar doente nesse momento. Então, quando ele começa, o perispírito começa, de certa forma, a expulgar para o corpo essas matrizes, eu posso ficar doente. Que isso quer dizer que eu corro um risco muito grande de deixar a atual existência antes do prazo previsto por um projeto reencarnatório. uhum, Somatizei muito a minha individualidade, gastei os fluidos da qual me mantém colado ao corpo, porque o corpo ele é independente do espírito, é preciso que haja esse fluido para que eu possa, como espírito, me manifestar no corpo. Então, automaticamente, isso vai trazer uma dificuldade. E as doenças é uma possibilidade de uma recuperação da minha lucidez, para que eu possa refletir, analisar, reviver uma vida mais digna, da qual eu sou chamado por essa potência divina. Mas a dor, Sheila, me leva muitas das vezes ao sofrimento. Poucos têm dores e que não têm sofrimento, mas a sua maioria esmagadora no nosso orbe planetário sofre com a dor. Porque a dor é reparação, nos diz os espíritos, em o livro O Céu e Inferno. É reparação. É o processo de você expurgar. E se nós soubéssemos o valor da dor, nós diríamos bendita dor, ao invés de nós, de certa forma, né, entender de forma equivocada. Né? Mas chega um momento que eu não suporto, eu não me trabalho para que possa manifestar uma ideia, uma energia curativa, e essa dor vai me eliminando. O fluido vai desgastando. E ao desgastar, é possível que chegue um momento muito próximo que eu tenha que deixar o corpo físico. E aí começa o sofrimento. Mas esse sofrimento não é só para quem está passando a dor. Veja que quem está ao meu redor, a família, os amigos, eles vão sofrer com isso. E sofrendo com isso, eles não querem que eu sofra. O que é que eles vão fazer? Olha, se a pessoa está sofrendo e é um sofrimento pungente e que nós também sofremos, e ele pior porque ele está na carne, vamos abreviar esse momento dele? Aí já entramos no processo da qual você falou, Sheila, que é o processo da eutanásia. Vamos abreviar a vida de Raimundo para ele não sofrer? Mas quem disse que muitas das vezes Raimundo está sofrendo? A personalidade de Raimundo talvez não esteja sofrendo. Está sendo apresentado um desgaste no corpo físico. Mas eu, quanto espírito, que estou ainda ligado àquele corpo, não existe sofrimento. Eu posso estar lúcido. Tá? Ainda que eu não aí no meio da esteja sua lúcido, conversa, Raimundo, posso dar uma me pode. misturar aqui, como diz a história? Meu amigo, o que você está dizendo é tão verdadeiro, tão verdadeiro. A gente faz um trabalho aqui com as pessoas nos últimos 15 dias de vida. E normalmente essas pessoas elas estão lúcidas,
Elas sabem que vão desencarnar, porque não se mente lá no hospital, elas estão conscientes que está chegando a hora, pode acontecer a qualquer momento. E você vê a família negando isso e a pessoa completamente serena, dizendo: tá tudo certo, tá tudo em ordem, eu vou. E elas não pedem para a gente abreviar. Ao contrário, nesses momentos a gente tem a oportunidade de ter conversas com essas pessoas profundas, incríveis. E a única coisa que a gente sente é elas indo para o desencarne solitárias, porque a família, os amigos ao redor não querem aceitar a situação. Ela já aceitou há muito tempo, mas as pessoas não. Então, é muito rara a própria pessoa tomar a decisão de dizer eu quero ir antes. São pouquíssimas as que fazem, sei lá, de 100 vamos botar um, dois, três. Todas as outras, elas querem esperar o final com tranquilidade. Aí a família que vai pedir para o médico para ver se ele não quer abreviar. Olha só como é paradoxo isso, não é? Sim, 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 Desculpa sim. ter me metido, mas eu achei tão incrível o que você está falando que eu quis trazer esse testemunho. Não, isso é valoroso para a nossa reflexão. Porque nesse aspecto, ainda que a pessoa não esteja consciente desse processo, né, da manifestação, né, esteja em um processo comatoso, em um leito hospitalar ou no catre do teu lar, né, e as pessoas tomando essa decisão, é porque essas pessoas ela não têm a visão da imortalidade. Ela não tem a visão do espírito imortal que está ali. Que voltemos a repetir, o que pode estar sofrendo é o corpo físico. Mas por que o corpo físico sofre? É um processo de expurgação, né? Que vai dar condições, vai dar tempo ao espírito que está ali ligado àquele corpo fazer as suas reflexões profundas. Ele sabe que ele está aparelhado no corpo. Ele sabe que ele pode vir a desencarnar. Mas, naquele momento, ele está fazendo uma viagem profunda no seu eu, reavendo atitudes, condições, os equívocos do passado, até naquela atual existência. Passa-se um filme, muito rápido na cabeça do ser. E aí, com a minha ideia materialista, ou muitas das vezes, Sheila, para tentar se ver livre da responsabilidade do aprendizado junto àquele que está doente, e muitas das vezes eu tenho uma condição de abreviar a vida do outro através da própria ciência, da medicina, eu tomo essa decisão. Cortando a oportunidade da alma de fazer as tuas reflexões. Porque se ela sai do corpo físico antes do tempo, e por isso ele tem um programa, então ele quer dizer que saindo do corpo físico antes, ele não cumpre o processo dos desígnios divinos. E vamos raciocinar. Quem sou eu para que possa dirimir a vida do outro? Para tirar ou abreviar a vida do outro? Eu não sou Deus. Uhum. Quem pode tomar essa decisão é a própria natureza na construção da vida. O Criador nos legara isso. Então eu não posso interromper a vida do outro. E como você disse, hoje existem matérias bem apropriadas através de pesquisadores sérios que diante desses ensaios
pesquisando, tem visto a natureza dos processos de quase morte. As pessoas, muitas das vezes, que estiveram próximo da morte, em situações diversas. Uhum. E eles vão nos contar, né, o Conselho, né, de Medicina Espírita, ele tem nos apresentado isso, né, a que nós chamamos AME, né? Então, ele vai nos apresentar esses resultados do quase morte, das experiências das pessoas, ele vai dizer o que, é que se passou com ele do outro lado, naquele momento, os mergulhos que ele deu. E aí, nesse momento, que a providência divina não achou prudente que ele desencarnasse, ele voltou. Agora vai eu, com a minha miopia da vida, e aplico uma injeção, Uhum. tirando essa pessoa do corpo físico. Olha, como eu estou cometendo um equívoco muito grande diante da lei de Deus. E amanhã eu vou ter que reparar isso. Uhum. Como espírito que sou, que tomei essa decisão, amanhã eu vou ter que respondê-la sobre isso. Então é preciso que tenha prudência. Os próprios hospitais hoje, né, por exemplo, aqui no Brasil, através da AME, Associação Médica de Espiritismo, né, eles têm feito esse trabalho. E uma parte, né, da ciência desses médicos, eles estudando esses valores, eles já buscam investir de outra forma, né? Recolhendo experiências dessas pessoas e apresentando para o mundo o valor da vida. A nossa Federação Espírita Brasileira, ela tem uma propaganda sistemática para o ano todo. Diga não à eutanásia. É? Diga não à pena de morte. Tudo para a valorização da vida. Então nós deveremos respeitar o ciclo do outro, até o esgotamento desse fluido que, na verdade, nos cola ao corpo. Bom, uma vez liberado, a gente parte para o mundo espiritual com as nossas conquistas. Mas a gente não fica, de certa forma, naquela angústia de que retiraram a minha vida antes, eu fui antes, sem a minha permissão, e eu poderia ter feito alguma coisa ainda, mesmo que em cima da cama. E o que é que se faz em cima da cama, Raimundo? Se trabalha. Quem é que trabalha se o ser está comatoso? Quem trabalha é a mente, o espírito. A inteligência ela está trabalhando, ela está projetando, né? Está revendo valores, está projetando-se para o futuro. Então, existem várias possibilidades. É a certeza, né, que nós temos da grandeza da providência divina. No processo que nós estamos aqui dialogando, e aí eu fico muito à vontade, porque eu gosto de São Luís, esse espírito que você acabou de ler o material. E São Luís, nós sabemos que ele vem de uma escola, né, católica, mas é um espírito moralizado, é um espírito superior. Seu nível de entendimento da vida, né, nos dá condição de aprendizado, que ele nos traz as informações, para que nós possamos mergulhar.
Então veja que muitas das vezes ele vai nos dizer que a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. Estamos falando da ciência. E muitas das vezes a ciência já se enganou, porque achava que aquilo era verdade. A ciência faz parte do contexto da criação divina, faz parte do processo da evolução da humanidade, na base científica fundada. Agora é preciso que a ciência ela tenha sentimento. Uhum. E nós temos visto que a ciência é fria, ou melhor, não é nem a ciência, nós precisamos pontuar isso. São os homens que compreendem a ciência. Né? Os homens dos saberes, quer dizer, muitos que fazem parte da ciência, né, é sensível a essas partes, mas a sua maioria esmagadora nega essa sensibilidade. Né? Estamos avançando, né? Já temos outras possibilidades apresentadas por este mundo afora. E nós temos bebido desta fonte. Porque o próprio Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua introdução, ele vai dizer que a ciência se aproximará no futuro do Espiritismo. E se ela vai se apresentar é porque o Espiritismo traz verdade, né? Definida pela providência divina. Os espíritos benfeitores que invadiram o mundo material, o nosso planeta Terra, ele traz verdade do mundo espiritual. Então ele diz, olha, a ciência vai se aproximar. E passados 167 anos, nós temos visto que a ciência evoluiu e muito, inclusive na área espiritual. Né? Saiu apenas do científico frio, né, para vir para o científico espiritual. Né? Então, isso é uma conquista que nós temos tido. Então, nós poderemos nos alegrar nesse conceito. É claro que as pessoas que tendem a perguntar às pessoas, você nos trouxe essa advertência, né? Você quer desencarnar? Nós vamos usar, né, a eutanásia. Não, tem pessoa que gostaria, né? Por que tem pessoas que gostariam? Porque tem pessoas que querem fugir da vida. Tem a vida como um tédio na sua existência. E ele acredita no nada. Se ele acredita no nada, então, se ele tem a oportunidade de receber o remédio, uma injeção letal, algo que o seja, ele vai dizer: olha, eu te agradeço, porque aqui eu estou sofrendo. Eu já estou chato dessa vida mesmo. Eu não tenho previsão de nada, então pode me desintegrar, achando ser que vai ser desintegrado. Não Winger, vai ser. É apenas uma possibilidade criada pela imaginação dele, porque ele esquece de que ele é inteligência, ele é um ser inteligente. E a inteligência, ela não se destrói, ela sobreexiste a tudo que é matéria. A uhum, inteligência não é matéria. uhum. Tanto é que vocês podem me prender, como dizia Sócrates, pode quebrar minha cabeça, pode fazer o que quiser, mas o meu pensamento está livre, está solto, não está aprisionado. Meu pensamento vai aonde eu quiser. Sócrates preso falou isso. Então veja a natureza do pensamento, ele não é materializante. E muitas das vezes eu vou pensar que é porque eu não conheço a minha estrutura, eu não conheço a minha história de filho de Deus. Hum. Eu não conheço que sou um ser imortal. Eu só sei que estou aqui na matéria, estou me movimentando.
eu estou administrando os bens materiais do qual faço parte. Eu acho que tudo é o que se resume, né? Nesse olhar míope que se apresenta. Então, algo, de certa forma, vai me despertar. Então, nós não temos o direito de abreviar a vida de quem quer que seja. Nós não temos o direito de brincar de Deus, de brincar de Criador. Nós precisamos, sim, tomar responsabilidade do que nos compete, para que possa, junto daquele moribundo, aprender com ele a ter paciência, aprender com ele ao respeito, à dignidade, aprender naquele momento, refazer os nossos laços que muitas das vezes foram quebrados na trajetória. Perdão, né? Como a lição, perdão das ofensas, né? Reviver o sentimento valoroso de amor um para com o outro, integralidade, de irmãos universais que nós somos. Nós precisamos recuperar isso e ter um sentido muito bem realinhado de que estamos em um aprendizado, uma escola. Esse aprendizado faz com que eu aprenda com o outro, mesmo que ele esteja em cima da cama. Por isso existe a dor, por isso existe a doença, porque na doença eu aprendo. Se eu não estou doente, vou tomar conta do doente. E por que eu tomo conta desse doente? Porque existe uma história entre eu e ele que não é dessa existência, é de uma existência passada. E eu preciso agora aprender a paciência, a amar, a envolver no meu afeto, cuidar, o chamado cuidado, a escutatória que eu preciso naquele momento difícil, me colocar à disposição dele. Isso tudo são ferramentas gratificantes de aprendizado, de reeducação da minha individualidade e que eu não percebo. Mas na minha miopia, eu quero me fazer livre desse processo. Né? Como nós dizemos do bom baianês, se pique, né? O bom baianês usa essa expressão, se pique, quero me ver livre de você. Não, não é dessa forma. É preciso que nós aprendamos a apertar os laços. Aí vem uma outra interrogação. A partir do momento que eu busco abreviar a vida deste ser, como é que vai estar este ser a partir do momento que ele chega no mundo espiritual? Como é? Como é que esse se acolheu, né? Isso que você fez. Como é? E outra coisa, e eu que utilizei desses mecanismos, o que será do meu futuro lá na frente? Sim, Porque a lei cobra. sim. É a chamada de que a conta chega. Né? Eu sempre digo, a colheita é livre. Você, quer dizer, a plantação é livre, né? Vou me É corrigir. A livre. plantação é livre. Você planta como quiser, o que você quiser. Isso. Agora, a colheita é certeira, né? A Essa, colheita não tem escapatória. é, Você não tem para onde ir. Então, para que nós possamos entender nesse processo, nós vamos ver no capítulo 20, no domínio da mediunidade, André Luiz nos traz uma lição a respeito disso. De uma doente, nas portas do desencarne, da morte. ai, sim, E aí, nesse momento que ela está doente, a filha vai cuidar dela. Ah? E ela é intuída pelos benfeitores espirituais, né, áureos,
que é o diretor espiritual que conduz André Luiz, intui ela a fazer o evangelho na cabeceira da cama. E ela faz. Quando ela faz o evangelho com a oração, isso abre outras possibilidades. Quem está no mundo espiritual, do lado dessa senhora que iria desencarnar, o filho dela, Ótimo. doente também, perdido no mundo espiritual. E que a mãe que está no leito tem esse filho como se fosse o rei. Mas ele não é o rei, porque ele tinha vícios. E impregnado no vício, ele vem a desencarnar e fica perdido no mundo espiritual. E se mantém colado à mãe, porque a mãe sempre pensa nele, traz ele para o lado dela, ele doente, perdido no mundo espiritual. Olha que nós estamos falando de uma pessoa moribunda, às portas da morte. Desintegra esse processo, ajusta, áureos com a equipe, ajuda todo mundo. Naquele minutos passageiro. Se desdobra essa filha dela em um momento que Áureos pede à equipe para que desdobrasse a mãe ou a filha que estava cuidando da mãe para o mundo espiritual através do sono naquela hora. Ela deita do lado da mãe e desdobra. Quando ela desdobra que chega aí do outro lado, quem é que ela vê? O ex-marido dela, que traiu ela com outra mulher. Ei, E aí ela guardava sentimentos de rancores. E Auris vai conversar com ela, para que ela pudesse perdoar e entender, né, o nível espiritual. Ao invés de ela querer vingança, ela deveria amá-la, perdoar e entender. E aí nós vamos dizer, quem é o mais miserável nesse processo? Eu, que fui o réu, não a vítima. uhum. Então, o réu precisa de maior cuidado nosso. O que é que eu quero trazer com essa lição que André Luiz nos apresenta? Se porventura, antes desse investimento da equipe espiritual e da filha, chegasse uma equipe e propusesse ali fazer a eutanásia, Eutanásia. nós não teríamos essa experiência, esses valores que a equipe espiritual, né, ia favorecer. Claro que a senhora logo depois desencarna, porque estava no programa dela. Mas eu não preciso antecipar os fatos, Exatamente. porque muitas das coisas acontecem sem eu saber o que acontece no mundo espiritual. Eu estou cá com minha visão materializante. Eu só enxergo a matéria, eu não enxergo o mundo espiritual. E no mundo espiritual está acontecendo muita coisa naquele momento, da qual eu não me dou conta disso. Então é preciso cuidado desses investimentos. É preciso que nós passemos em revista a nossa própria consciência. E nós nos questionemos em determinado momento: será que eu gostaria que isso acontecesse comigo? Porque se eu não quero que aconteça comigo, eu não vou fazer para com o outro. Se coloque no lugar do outro. Ah, mas a enfermidade é muito dolorosa, né? A úlcera está comendo ele todo, mas é o processo, eu tenho que aprender que é o processo do outro, evolutivo, é uma necessidade dele. Ah, o câncer está acabando com ele, sim, é uma necessidade, não está acabando com o indivíduo, está acabando com o corpo físico do qual ele é merecedor disso, Uhum. ele conquistou. E isso é entender o valor da lei de justiça divina e plena para com o outro. Então, eu não posso, de certa forma, dizer que vou minorar a dor do outro, quando muitas das vezes
eu posso estar impactando e piorando a situação dele espiritual. Uhum. Ajudar é uma coisa. Se ajuda através da prece, da oração, da rogativa a Deus. Se busca envolver pelo amor. É assim que nós ajudamos. Para que o ser possa ir tomando consciência e, na sua lucidez, ele possa desencarnar tranquilamente, né? Sem maiores sobressaltos. Ter o amparo dos benfeitores espirituais que te servem, familiares que já se encontram no mundo espiritual e que estão lúcidos para o recebimento. Que nós possamos ser o instrumento de oferecimento para esses benfeitores espirituais fazer o trabalho que te compete, do resgate do ser que está deixando o corpo físico. Não de forma abrupta, e que muitas das vezes, no processo da nossa imaginação querendo libertar o outro, nós estaremos aprisionando. Ele deixará o corpo físico. Dessa forma, eu me pergunto, como é que ele está chegando lá do outro lado? Oh, Você poderá me dizer, olha, mas quem faz isso é materialista. Mas o materialista tem sentimento. Ah? O materialista, ele é filho de Deus. Ele apenas está materialista por algum processo desencadeado lá atrás. Mas ele não é materialista. Ah? Ele não é ateu. Ele acredita, porque ele tem uma consciência. Ele se interroga e ele se preocupa com o outro. Então, precisamos nos preocupar com o outro, nos colocar no lugar do outro. Antes de fazer uma coisa, passa em revista. O que é que eu gostaria de receber? Só assim eu daria ao outro. Então, dessa forma, nós vamos terminando a nossa exposição, tá? Agradecendo a todos os ouvintes, agradecendo ao sopro de luz, na pessoa da nossa irmã Sheila, pela oportunidade que nos oferece de sermos úteis em alguma coisa. Espero que esses breves momentos possa levar aos nossos irmãos a buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28, e também no Livro dos Espíritos, para que possa ter como fidelidade tudo isso que nós aqui estamos a trazer. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz. nossa, eu estou aqui que eu estou em estado de graça. Normalmente eu até que converso muito, mas foi tão impactante que eu só posso dizer gratidão. Foi assim maravilhoso, foi incrível. E essa mensagem de que realmente na hora de um desencarne, falando de um desencarne natural e não de um desencarne é, de um acidente, um desencarne Provocado. não, provocado, a gente vê como é algo belo, como a espiritualidade utiliza cada minuto, cada segundo, cada situação. Então veja aí na história que você contou, quantas pessoas foram ajudadas, a mãe, a filha, o ex-marido da filha e o irmão. Quer dizer, quatro pessoas foram ajudadas devido ao sofrimento que o aparente sofrimento que aquela pessoa estava sentindo. Então, eu acho muito legal quando a pessoa diz assim: "Não, a gente não vai abreviar a vida, a gente vai tratar ela paliativa. Vamos acabar com a dor, acabar com o sofrimento, mas deixar ela seguir o curso, né? E vai chegar o momento. Então, alguns, o curso chega em um dia, em dois, em três, em 10, e ela não precisa sofrer, o corpo sofrer com a dor. E isso é bonito, porque esse processo, gente, quando você acompanha, porque as pessoas têm. Quando a gente fala de morte, de desencarne, há todo um tabu, não é? As pessoas, elas hoje em dia, elas não estão mais vendo isso com naturalidade. Na época da minha mãe era natural.
O moribundo morria no quarto dele. Então era a coisa mais natural do mundo, tá toda a família ali do lado, vendo, acompanhando o desencarne. Hoje em dia, que tá tudo colocado no hospital ou em qualquer outro lugar, é que fica todo esse mistério, né, em cima do momento do desencarne, mas que vale a pena, é um momento a ser vivido por todos, porque todos aprendem, tanto os encarnados como quem está desencarnando e quem está do outro lado esperando. É um momento lindo. Apesar das pessoas não quererem ver, é bonito morrer. Não é feio, não é Sim. feio. Um desencarne natural é belo. E é isso que a gente tem. Ainda mais quando o ser está consciente disso. Exatamente, exatamente. Você vê na expressão do ser que eu costumo dizer isso, viu, Sheila? Que em determinado momento eu tenho inveja de muitas pessoas que desencarnaram. Que eu olho, vejo aquela serenidade, aquela tranquilidade, está partindo, está indo tranquilamente, vai deixar os problemas para trás, vai deixar de lidar com pessoas arrogantes aqui no plano físico, vai deixar de pagar conta, de ter que trabalhar. Quer dizer, eu fico invejando essas pessoas. Mas invejo justamente conforme você está dizendo, essas pessoas que vai tranquila, Sim, vai em paz, você vê a paz, a serenidade. é. Agora, outros tantos não, esses daí eu não invejo, não. Os outros tantos, eu digo assim, olha, eu tenho que rezar por você, É, né? vamos orar por eles. Vamos orar por ele, porque o negócio não está muito bom, não. Mas é exatamente isso, né, Raimundo? Então, que eu espero que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, tenham conseguido, nesses poucos minutos, ter recebido essa chuva de bênçãos, recebido esse conhecimento, que isso seja o que a gente trouxe hoje aqui, seja para eles um input para que eles possam se ocupar com este tema, porque é um tema muito sério. É uma coisa que as pessoas hoje em dia, nesse mundo rápido, né? Tudo tem que ser rápido, inclusive o morrer, mas o morrer não é rápido, porque é como eu recebi uma tarjetinha esses dias que dizia assim: tava lá o rapazinho e o cachorrinho dele sentado conversando. Aí o rapazinho todo triste, melancólico, dizia assim: Nossa, vai chegar um dia que a gente vai morrer. Aí o cachorrinho olhava para ele e dizia: Mas até esse dia chegar, a gente vai viver um monte de dias. E é exatamente isso. Até esse momento chegar, a gente tem uma série de vivências, inclusive essa vivência. Então, vamos dar oportunidade para cada pessoa poder ir, porque e também evitar aquela coisa contrária, né? Que não deixar a pessoa ir prolongando a vida com uma série de procedimentos desnecessários. Porque aí sim a gente vai estar causando um sofrimento por espírito. Então, nem é abreviar e nem é prolongar desnecessariamente. É simplesmente deixar a pessoa ir. Porque a inteligência divina, que é Deus, essa inteligência primeira, ela fez tudo de uma forma perfeita. Exatamente a quantidade certa de fluido a gente tem. E na hora que esse fluido acaba, a gente vai e continua a viagem numa outra dimensão. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Gratidão mil, Raimundo. Foi assim incrível esses momentos com você. Eu espero que você agora, como parte da família Sopro de Luz, possa voltar de novo ano que vem para estar com a gente em mais um momento tão bom e tão integrativo como esse. Muitíssimo obrigado. Então, eu vou ficando por aqui, já deixo meu abraço para todos vocês e eu espero vocês na semana que vem para mais um programa do Sopro de Luz. E aí, vou abusar um pouquinho mais do Raimundo e pedir para ele fazer para a gente a nossa oração de encerramento. Mais uma vez, Mestre Jesus, bebendo do vosso sopro, nós te agradecemos a oportunidade do alimento dispensado à nossa alma,
necessitada de paz, necessitada de luz no turvelinho da vida. Inspira-nos, Senhor Jesus, para que possamos acertar nas decisões na nossa caminhada, do equilíbrio pleno com a lei inesgotável da vida. Para que assim, Senhor, Deus se manifeste através de nós na construção do reino divino em nossos corações. Bendita seja esta hora, Mestre, da qual aqui nos encontramos e nos permitimos ser um instrumento de pacificação ou de interrogação às muitas mentes. É em teu nome, Senhor Jesus, agradecidos aos benfeitores espirituais que nos inspiraram na noite de hoje, aos espíritos do sopro de luz, que te pedimos licença para encerrar as nossas atividades desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão mais uma vez e um abraço carinhoso a todos vocês que estiveram conosco e aqueles que ainda vão estar quando o programa estiver no ar por longo tempo. Gratidão e até a próxima semana. Abraços carinhosos da Sheila.